Manchete do dia: saiu a primeira medalha de ouro para o Brasil na Olimpíada de Tóquio. Essa foi a manchete do dia. Vocês vão já entender por que eu estou me referindo a ela. Tem a ver com o culto de oração. Ela foi conquistada por Ítalo Ferreira, surfista, natural do Rio Grande do Norte. Hoje, portanto, Ítalo Ferreira é um medalhista olímpico, medalhista de ouro. Mas, irmãos, antes mesmo desse homem ser um medalhista de ouro, ele mesmo faz questão de dizer que ele já era um homem de fé. Pelo menos é isso que nós podemos tirar de conclusão de uma reportagem de um site chamado guiame.com. A reportagem diz assim: o surfista Ítalo Ferreira fez história na estreia do surf nos Jogos Olímpicos. Preste atenção. Na madrugada desta terça-feira, dia 27, ele conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil em Tóquio e revelou que o segredo para a sua conquista está na sua fé. Abre aspas, palavras de Ítalo Ferreira. Eu vim com uma frase para o Japão: diz amém que o ouro vem. E veio. Eu acreditei até o final. Treinei muito nos últimos meses e Deus realizou meu sonho, disse Ítalo em entrevista à Sport TV. O surfista de 27 anos contou que a frase diz amém que o ouro vem está ao lado de sua cama e revelou, preste atenção: todo dia eu orei às 3 da manhã, pedi a Deus que Ele realizasse meu sonho, e está aí, meu nome está escrito na história do surf. Filho de pescador, Ítalo começou surfando em cima de tampas de isopor, na pequena comunidade de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. Sua trajetória o transformou, não só em um atleta vitorioso, mas em um homem de fé. Glória a Deus. Irmãos, pelo que essa reportagem mostra, Ítalo tinha um sonho, como eu tenho certeza que todos nós também temos. Todos nós temos sonhos. Provavelmente não é de ganhar uma medalha de ouro, mas nós temos sonhos de receber algo, de participar de algo, de ver uma vida transformada. Temos ou não temos? E a pergunta que eu faço é: a que horas estamos falando com Deus acerca dos nossos sonhos? Em que horas do dia nós estamos orando a Deus acerca daquilo que está no nosso coração? Ítalo Ferreira elegeu às 3 horas da manhã para todos os dias falar com Deus sobre o seu sonho. E nós estamos escolhendo que hora ou que horas do dia para falar com Deus sobre as nossas necessidades, sobre os nossos planos, sobre os nossos alvos? A que horas do dia, irmãos, nós estamos orando diariamente? Quando eu pergunto a que horas do dia nós estamos orando, eu não estou dizendo que nós só podemos falar com Deus em determinados horários pré-estabelecidos. Eu não estou dizendo isso. De forma nenhuma eu estou falando que nós só podemos orar às 3 horas da manhã, ou às 3 horas da tarde, ou ao meio-dia. Não. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina, nos ordena a orarmos sem cessar. O crente
ele tem que orar sem cessar. O crente tem que orar sem parar. E a Bíblia nos mostra vários exemplos disso. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em um exemplo de alguém que orou onde estava, orou no momento, orou em espírito. Nós vemos isso lá em Neemias, capítulo de número 2, versos de 1 a 5. Vamos abrir a palavra de Deus em algumas referências. A primeira delas é essa, Neemias, capítulo 2, versos de 1 a 5. Aqui nós vamos ver como é que o crente ora sem cessar, pastor. Quer dizer que eu tenho que passar o dia inteiro no quarto? Não vou sair para trabalhar, não vou sair para estudar? Não, irmãos. A palavra de Deus nos ensina tudo. Neemias, capítulo de número 2. Um pouco antes de Jó. Salmo é no meio da Bíblia, você volta para Jó, Esther e antes disso Neemias, capítulo 2. Neemias era copeiro do rei. Ele não vivia na sua terra, não vivia em Israel. E aí Neemias capítulo 2, verso 1, vai dizer assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, porque era proibido um copeiro se apresentar triste ao rei. Ele tinha que estar sempre alegre. Verso 2: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Naquela hora o rei poderia mandar matar Neemias, porque ele se apresentou triste na presença do rei. Verso 3: e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias está se referindo a Jerusalém. Ele era judeu e a terra de Israel estava destruída, os portões estavam destruídos, e ele se refere a isso. Como é que eu não vou estar triste se a minha cidade está destruída? Agora olha o verso 4, irmãos. Disse-me o rei: que me pedes agora? Neemias talvez não estava esperando aquela pergunta. O rei pergunta: o que é que você quer que eu faça agora? O que é que Neemias faz? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Irmãos, o que foi que Neemias fez? Ele pediu um dia, ele disse: espera aí, rei, eu vou orar um pouco, daqui a 2 dias eu digo para o Senhor o que eu quero que o Senhor faça. Não, naquele momento Neemias orou a Deus. Como Neemias orou a Deus? Em espírito, irmãos, mentalmente. Ele falou com Deus, talvez pedindo: Deus, abre a porta agora, abre o coração do rei agora, eu vou falar com ele, Senhor, prepara o coração dele. Em espírito, Neemias orou a Deus e na mesma hora falou com o rei. O que é isso, irmãos? É orar sem cessar. É você estar lavando a louça, mas ao mesmo tempo você está orando. É você estar andando no ônibus, mas ao mesmo tempo você está falando com Deus, entregando suas causas a Deus, pedindo pela vida de alguém, agradecendo pela paisagem, agradecendo pela bênção que recebeu. É você estar trabalhando e ao mesmo tempo estar falando com o Senhor. É o dia indo e você na presença de Deus. Você não está no seu quarto de joelho, você não está aqui no templo com a igreja.
Mas onde você está? Você está na presença de Deus, falando com Deus, intercedendo, agradecendo, orando em espírito? É isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Que nós devemos orar em todos os momentos, em todas as ocasiões. Vai ter ocasião em que nós não vamos poder entrar no quarto para orar, não. Vamos ter que orar ali mesmo, onde estivermos, em espírito. Então a Bíblia nos ensina isso, irmãos. Porém, a palavra de Deus também nos ensina que apesar de nós devermos estar orando sem cessar, nós também podemos ter momentos separados, exclusivos, consagrados na presença do Senhor. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que não apenas estavam orando constantemente, mas também separavam determinados momentos do dia para estarem a sós com Deus, porque uma coisa complementa a outra. Eu posso estar falando com Deus o tempo todo, mas eu também posso separar alguns momentos do dia para estar a sós com o Senhor, só para falar com Ele e para ouvi-lo por meio da sua palavra. Eu quero convidar você a lermos alguns exemplos de servos de Deus que oravam em momentos escolhidos, separados, agendados com o Senhor. Por exemplo, Davi, no Salmo de número 55, verso de número 17. Alguém se levanta e lê para mim. Salmo 55 e 17. Outro irmão lê Daniel 6 e 10. E outro irmão lê Atos 3 e 1. Vamos começar então com o exemplo de Davi. O que Davi diz no Salmo 55 e 17? Pode ler. Glória a Deus. Repete, irmão. De tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, Davi estava estabelecendo pelo menos 3 horários, nos quais ele clamaria ao Senhor por determinada causa, e ele acreditava que Deus ia ouvir quando ele clamasse ao Senhor. Outro exemplo é Daniel, capítulo 6, verso 10. Eita Deus! Irmãos, aí está falando de um costume de Daniel, que ele já tinha antes da proibição de orar. Daniel costumava orar 3 vezes por dia. Alguns estudiosos vão dizer que os judeus tinham o hábito de orar pela manhã, à tarde e à noite. E o que é interessante é que mesmo depois da proibição, Daniel continuou orando 3 vezes por dia, e não era escondido não, era onde tinha janela aberta, apontando para Jerusalém. Glória a Deus. E às vezes a gente tem vergonha de orar antes da refeição, né? Num país livre como o nosso, Daniel, em um país onde era proibido orar, não tinha medo, não tinha vergonha de orar ao seu Deus. Outro exemplo de crentes que costumavam orar em determinado horário eram os discípulos. Nós vemos isso lá em Atos, capítulo 3, verso 1. Irmã Samara.
Glória a Deus. E Pedro e João subiram ao templo a hora da oração, a hora nona. O que é a hora nona, pastor? 3 horas da tarde. Por quê? Porque naquela época se costumava começar a contar as horas a partir do nascer do sol. Então, o sol nascendo às 6 horas, a segunda hora 7, terceira hora 8, quando chega às 3 da tarde é a hora nona. Nona a partir do nascer do sol. Então aqui, irmãos, nós vemos alguns exemplos de cristãos. Não estou nem falando de pessoas de fora da Bíblia, porque aí a gente ia passar a noite inteira. Mas de dentro da própria Bíblia mesmo nós vemos pessoas agendando horários para falar com Deus. E não pense você, por favor, que a minha intenção aqui é dizer que existe um horário mais abençoado para falar com Deus, né? Que existe um horário místico para falar com o Senhor, porque a fila é menor e aí vai ser mais abençoado. Existe um pensamento, inclusive, de que às 3 horas da madrugada é o melhor horário para falar com Deus. Inclusive o próprio Ítalo Ferreira, ele diz que ele escolheu às 3 horas da madrugada porque a fila é menor, e aí Deus presta atenção nele mais. A gente sabe que Deus é onisciente, né? E ele não precisa de uma fila menor para prestar atenção nos seus servos e nas suas servas. Então a minha intenção aqui, irmãos, não é dizer que determinado horário é mais abençoado para todos nós. A minha intenção aqui é mostrar a importância de agendar horários para falar com Deus, independente de qual seja esse horário. Porque para um, o melhor horário vai ser esse, para outro, o melhor horário vai ser meia-noite. Um vai ser às 5 horas da manhã, outro vai ser às 4h30. Então a questão não é que tem um horário mais abençoado do que os outros, não. O que eu estou querendo dizer é que é importante, é recomendável, é saudável agendarmos horários específicos para falarmos com o nosso Deus. E isso, irmãos, eu creio que pode trazer muitos benefícios para a minha vida e para a tua vida. Por exemplo, um dos benefícios que isso pode trazer: paz emocional diária. Paz emocional diária. Ei, vem cá. O que é que acontece quando nós estamos ansiosos e nós oramos? Quem pode me dizer o que é que acontece? Eu estou ansioso e aí eu decido orar. Quem já teve a experiência de uma mudança emocional, deixou de ficar ansioso e agora tem paz no coração? Irmãos, e por que a gente não faz isso todo dia? Porque se nós sabemos que o efeito é esse, por que não tirar o estresse todo dia? Porque só uma vez por semana? Porque só na hora da crise maior? Porque esperar 3, 4 dias para orar? Se eu posso ter paz todos os dias da minha vida? Olha a importância de ter horários específicos para falar com Deus, de ter entrevistas com Deus todo dia, porque todo dia eu vou entregar minhas causas a Ele, todo dia eu vou entregar os meus problemas para Ele, todo dia eu vou esvaziar o tanque do lixo do meu coração na presença de Deus. Então esse é um benefício, irmãos. É melhor do que remédio. Orar é melhor do que tomar remédio todo dia. Talvez seja necessário, mas antes experimente orar ao Senhor, que aí Deus já vai trabalhando no nosso coração. Então esse é um benefício. Outro benefício que eu creio que nós podemos escolher, se nós adquirirmos esse hábito, é um progresso espiritual diário. Quantos de nós, sejamos bem sinceros,
acreditamos que estamos progredindo espiritualmente. Talvez muitos vão dizer que não. Pastor, eu acho que eu não estou progredindo, eu acho que eu não estou crescendo espiritualmente, não, pastor. Eu acho que desse ano que passou, eu acho que eu fiz foi diminuir espiritualmente. Irmãos, quer que eu diga um dos motivos? Porque muitos, talvez a maioria dos cristãos, não está crescendo espiritualmente, é porque nós não estamos realizando as tarefas espirituais com regularidade. Em outras palavras, nós não crescemos, não é porque nós nunca oramos, nós não crescemos, não é porque nós nunca lemos a Bíblia, nós não crescemos, não é porque nós nunca congregamos, não, nós não crescemos, é porque nós só fazemos essas coisas quando nós temos vontade. Nós só lemos a Bíblia quando nós não estamos cansados. Nós só oramos quando nós estamos bem. Nós só congregamos quando nós estamos 100%. Foi como o nosso irmão Jonas falou no Pão de Jovens. Às vezes a gente está cansado e diz assim: eu não vou ler a Bíblia porque eu estou cansado, eu não vou orar porque eu estou cansado. Está aí o motivo porque nós muitas vezes não crescemos, irmãos. É porque nós só queremos fazer as coisas quando nós não estamos cansados. Agora pergunta para alguém que passou no concurso se ele só estudou quando não estava cansado. Pergunta para alguém que tirou nota 1000 na redação do Enem, se ele só estudou quando queria, se ele só estudou quando estava 100%, se ele só estudou quando não estava cansado. Irmãos, para passar no concurso, para tirar nota boa na redação do Enem, para fazer muitas coisas dessa terra, tem que renunciar o conforto, tem que renunciar a carne, tem que renunciar a vontade. Só que a gente acha que vai crescer espiritualmente lendo a Bíblia uma vez por mês. A gente acha que vai crescer espiritualmente orando um dia sim e 3 não. O próprio Ítalo Ferreira disse: eu treinei muito. Ele orou muito e ele treinou muito. Então, se para as coisas da terra, irmãos, nós temos que nos dedicar para crescer, para evoluir, para alcançar, nas coisas espirituais também. Nós temos que nos dedicar, nós temos que fazer sacrifícios, nós temos que ter determinação, senão a gente não cresce, a gente não se fortalece, a gente não evolui. Precisamos, irmãos, precisamos nos dedicar também na vida espiritual. Eu não quero me demorar, então, concluindo. Esse sufista que eu citei, ele separou um horário específico todos os dias para orar a Deus por aquilo que ele queria que Deus lhe desse. Ele fez a parte dele, ele treinou, ele se esforçou e ele disse: eu sozinho não vou conseguir, eu vou orar ao meu Deus. E ele escolheu um horário por dia para fazer isso. E nós? A que horas nós vamos orar por coisas que são até mais importantes do que medalhas? Eu tenho certeza que você está orando por coisas mais importantes do que medalhas, não está? Você está orando por pessoas, não está? A que horas você está orando por essas pessoas? A que horas, irmãos, nós vamos estar a sós com Deus para interceder por vidas, para colocar diante dele as nossas necessidades?
Eu gostaria que você pensasse nisso agora. Se você ainda não tem um horário especial de oração, eu queria que você saísse daqui pensando nisso. Se você não decidir isso agora, pelo menos saia disposto a perguntar a Deus: Deus, que horas do dia eu posso dedicar, consagrar a minha comunhão com o Senhor? Eu quero orar com o Senhor o dia inteiro, mas eu também quero ter momentos especiais de comunhão contigo. Vai ser uma vez por dia? Ou talvez duas? Talvez três? Ouvi dizer que os muçulmanos têm 5 horários por dia sagrados para falar com Allah. E onde eles estiverem, eles colocam o tapete no chão e fazem suas orações. Os muçulmanos. E nós? Pense sobre isso. Se você quer ter paz todos os dias, se você quer crescer espiritualmente, se daqui a um ano você quer estar mais forte do que hoje, pense com carinho sobre isso. De uma coisa eu sei, irmãos: a nossa vida de oração pode até não nos trazer uma medalha olímpica, mas com certeza ela vai nos trazer algo ainda mais importante do que uma medalha: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos pensar sobre isso. Vamos consultar o Senhor sobre momentos especiais de comunhão com Ele. Curve sua cabeça. Vamos orar neste momento para encerrar o nosso culto. Mas eu não quero encerrar sem antes perguntar se há alguém aqui essa noite que gostaria de tomar uma decisão em relação ao Senhor, que não apenas nos criou, mas também nos salvou. Alguém aqui que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou talvez que já recebeu, mas andava afastado e hoje está decidido a voltar, a não perder mais tempo e sim servi-lo de todo o coração daqui para frente. Será que tem alguém que quer se reconciliar com Jesus ou recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Que a palavra de Deus continue falando aos corações. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Meu objetivo hoje foi instigar você a pensar como fortalecer a sua vida de oração diante do Senhor. Querido Deus e amado Pai, eu quero mais uma vez entrar em Tua presença para reconhecer, Pai, que sou falho, que sou pecador e que eu preciso, Senhor, fortalecer ainda mais a minha comunhão contigo. Pai, o quão maravilhoso é poder falar com o Senhor, poder agradecer, poder pedir, Pai, poder interceder por vidas e perceber, Pai, que estas vidas estão sendo transformadas também, Senhor, também através das nossas orações. Senhor, o Senhor quer nos dar esta alegria. Nós que muitas vezes somos relapsos, somos negligentes, somos preguiçosos com as coisas espirituais, quando muitas vezes com as coisas físicas, materiais, profissionais, nós somos tão dedicados, Deus. Mas muito obrigado, porque hoje o Senhor usou as palavras de um homem a quem nem conhecemos, Deus, para instigar em nós esse desejo. Eu não sei qual é a religião desse medalhista, Pai. O que eu sei é que as palavras dele combinam com aquilo que a Tua palavra nos diz, sobre ter momentos especiais de oração. Pai, nós somos falhos, então vem nos ajudar. Obrigado por esta nova chance que o Senhor está nos dando de fortalecermos a nossa comunhão contigo. Eu agradeço ao Senhor por este culto de oração, algo tão importante, tão essencial nas nossas vidas. Que saímos daqui, Senhor, por um lado tristes, mas por outro lado, Senhor, desafiados a sermos diferentes daqui para frente, pegando na mão do Senhor e o Senhor pegando em nossa mão e nos dando forças a cada dia
e que mais e mais milagres aconteçam daqui para frente, em nós e através de nós. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.